Olá pessoal, bem-vindos ao canal Saúde Integrativa. Eu sou Ida Zaslavski, sou enfermeira integrativa, tenho os pilares da autoemoterapia, do alinhamento em bioenergética, da espiritualidade unindo as dimensões do nosso ser. E se você ainda não é inscrito no canal, você pode se inscrever, ativar o sininho e visitar outros vídeos que podem ser do seu interesse. Também curtir esses vídeos, deixar comentários e ainda sugerir temas. Quem sabe o próximo vídeo venha a ser um tema que você sugeriu aqui no canal. Como é esse vídeo de hoje? Eu recebi um pedido para falar sobre trauma, sobre estresse, sobre o que ocorre, no nosso organismo. Então eu fui buscar o tema do cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Então esse é o tema de hoje, muito interessante, que eu quero trazer aqui. Vamos lá? Então, eu quero trazer aqui o tema do cortisol. O cortisol, ele é secretado nas glândulas suprarrenais. Tem os nossos rins e aqui em cima ficam as glândulas suprarrenais, certo? A localização dele. Ele é o hormônio do estresse, tá? Mas esse hormônio, ele tem uma função natural no nosso dia a dia. A função no nosso círculo circadiano. Então, de manhã, quando a gente acorda, esse hormônio, normalmente, ele está mais elevado. Por quê? Porque é o hormônio que nos leva para atividade, que nos leva para vigília, para o dia começar e a gente ter atividade, ação. Quando vai chegando no final do dia, esse hormônio ele vai diminuindo e vai dando espaço para o nosso organismo entrar no ciclo do sono. Então é o hormônio que regula o ciclo do sono e da vigília no nosso dia a dia, certo? Agora, esse é um hormônio que ele é liberado na corrente sanguínea em situações de trauma, de acidente, em situações de ameaça, em situações que nós entramos naquele sistema de alerta no nosso organismo, naquele sistema de luta e fuga, que é do sistema nervoso autônomo simpático. Nós nos mobilizamos para lutar ou fugir. Então, esse é o hormônio. E aí o pedido, para trazer aqui o tema num trauma, num acidente imediato. O que esse hormônio faz, Ele faz com que, quando ele entra na nossa corrente sanguínea, ele vai levar o cortisol para os nossos órgãos, para as células-alvo que precisam agir no momento de um trauma, no momento de uma queda, no momento de um acidente, Eu posso dar exemplos aqui, acidente de moto. Então, o que acontece? Ele nos coloca em ação, ele faz com que a gente reaja, a gente tenha atividade. Então, a nossa musculatura ganha força, ganha tensão e as nossas funções vitais, elas vão ficar, aquela que não é essencial, sai e faz com que a gente aja somente com o que é essencial. Sabe, quando acontece um acidente, a gente faz tudo o que tem que fazer, em choque às vezes, mas faz no automático, vai e reage. Então é esse hormônio que está agindo. Depois a gente pode até parar, tremer, suar, desmaiar, chorar, ter reações, mas ainda sob função dele, nos dá aquela adrenalina. Então, nos momentos em que a gente está em choque, em acidente, em estresse imediato, certo? Depois ele continua na corrente sanguínea, ele pode continuar, Então aí é que vem o pós-trauma, O cuidado com o pós-trauma. E quero trazer aqui também a autoemoterapia, ela contribui nesse momento também de trauma, de estresse, de choque, de pós-trauma, porque nós limpamos a nossa corrente sanguínea
Para que desfaça esse excesso de cortisol que ficou acumulado, ainda fazendo com que a gente haja sobre a tensão, sobre esse, né, estímulo de luta e fuga. Então aqui é que eu quero trazer para que a gente entenda, né, o que acontece quando a gente está, né, ou sobre o efeito do estresse. A gente age e depois, se continua sob o efeito do estresse, vai desregular a função sono e vigília. Então, o que acontece? Ficamos muito agitados e precisando atividade, né? Enquanto seria o momento de descansar. Então, tem pessoas que têm aquela compulsão de estar sempre em movimento, sempre fazendo alguma coisa. Então, temos que cuidar, porque isso pode ser um estresse e faz muitas atividades, né? A gente precisa ter um momento de desfazer todo esse sistema de alarme, de alerta e tranquilizar. Desfazer isso, relaxar e dar tempo para os órgãos se recuperarem. Então, essa pessoa pode estar com desregulado a função sono e vigília. Também pode vir uma fadiga, um cansaço extremo, né? E vai continuar as suas atividades com esse cansaço acumulado, certo? Aí que vem a gente tratar sempre, né? Teve um trauma, reagiu, viveu a situação, precisamos limpar esse trauma. Aí eu quero dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando acontece, né, um acidente de moto, por exemplo, eu já parei na rua para muitas pessoas que se acidentaram de moto. Nessa função de agir, né, a pessoa fica muito agitada. Então, por isso que eu tenho, no meu livro eu até escrevi sobre isso, né, no livro da autoemoterapia. Quando eu fui buscar a enfermagem, eu imaginava que primeiros socorros era aquele atendimento que se faz quando não tem ainda ninguém da área da saúde, né? Não imaginava que seria isso, primeiros socorros. Mas eu acredito que todos nós devemos ter noções de primeiros socorros, ou buscar na internet como é que se lida com a pessoa acidentada, como é que se lida com traumas, né? Porque o que acontece? A pessoa fica agitada. Então, a gente reconhece essa agitação como, ela está resolvendo coisas, mas nesse momento, né, caiu de moto, tem que parar essa pessoa. Então, nós temos que desfazer esse estado de alerta dela, não deixá-la dormir, né? Mas a pessoa que vai atender o acidentado, por exemplo, precisa ter conhecimentos básicos, né? Não levantar, porque pode ter machucado. Então, assim, busquem. A minha sugestão é que todo mundo busque uma informação sobre primeiros socorros, tá? Para que a gente, quando passar por uma situação, não passe como leigo e não cometa alguns erros, alguns equívocos que pode danificar. Então, esse é um cuidado, né? Por quê? Porque levou, né? O choque levou ela a lutar, né? A reagir. Então, ela vai se agitar. E nós precisamos cuidar. Então, a primeira coisa que eu faço é pegar, me dá qual é teu nome, tem um telefone de contato, né? Que depois ele pode desmaiar. Por quê? Porque saiu essa ação imediata do choque, da reatividade. E aí vem um relaxamento interno e pode desmaiar ou perder a consciência, e nós precisamos ter um contato de alguém. Então, já trouxe aqui, né, mais informações. E voltando, né, agora à função do cortisol, do acidente imediato e do pós-trauma, né? No pós-trauma ainda permanece essa situação de agitação. Então, depende do que for a situação, é a forma como a gente vai dar continuidade para o tratamento dessa pessoa.
Então, alguns dos sinais que a gente tem, né, depois do pós-trauma mais prolongado, é fadiga, né? Pode ser alteração da pressão arterial, pode ficar com a pressão aumentada. Também pode ter alteração no humor, né? Tendência a uma ansiedade ou tendência à depressão, né? São alguns cuidados. A dificuldade de concentração, vários assuntos ao mesmo tempo, não, começa um assunto, não termina, ou começa uma atividade, não termina, já começa outra. Essa dificuldade de focar também pode ser, né, efeito do hormônio do estresse nessa pessoa, né? Do estresse causado pelo trauma, pelo acidente, né? Ou pelo choque emocional, também pode ser um choque emocional, né? A perda de uma pessoa ou alguma situação abrupta que tenha passado que levou o seu emocional também a se desregular. E aí desregulam as funções vitais. Então, esses são cuidados que a gente tem que ter com a pessoa que passou pelo trauma. Agora, trago aqui também o outro lado. As pessoas que tratam pessoas que tiveram trauma também precisam ter esse cuidado de não entrar nessa repetitividade, né? De ficar sempre na tensão que fica, né? A pessoa que vai tratar, né? Pessoas que lidam numa emergência, UTI, situações de risco, né? Que trabalham com isso no seu dia a dia, também podem estar com esse hormônio elevado, né? Na hora que a gente vai, ou na rua, ou numa situação em casa que a gente passe por uma situação de um trauma, a pessoa que vai tratar também é a pessoa que vai entrar nesse processo de luta e fuga. Então ela vai entrar, vem uma clareza imediatamente, né? E a força muscular amplia e ela tem, né? Nós temos a ação e fica com esse, o hormônio também nos leva a ter essa ação. E a gente age, né? A gente vai agir na situação, resolver a situação momentânea, seja de acidente, seja de pensar, de chamar ajuda, seja o que for, né? Mas vai estar ali cuidando da vida dessa pessoa. Então, nós também vamos estar na ação de luta e fuga. Dependendo do tempo que continua ainda, né? A gente vai mantendo essa ação de luta e fuga. Tem vezes que não dá para se desligar dessa situação. Então, isso também vai nos levando a permanecer nesse estado. Chega um momento que a gente precisa também recolher e deixar o organismo sair desse estado de luta e fuga. Certo? Então, o profissional também precisa cuidar-se. Precisa cuidar desse estado de ter constantes períodos, né, de repouso, para que possa também desfazer esse processo que a gente sabe que vai sobrecarregar a nossa glândula suprarrenal e levar a um excesso, né? E esse excesso no nosso organismo leva à alteração cardiorrespiratória, alteração da frequência cardíaca, da pressão arterial, certo? Das nossas funções vitais, porque ele é regulado pelo sistema nervoso autônomo simpático e precisamos que o parasimpático haja para desfazer, para entrar com o relaxamento, certo? Então, é muito interessante. Parece muito complexo, mas colocando, a gente visualizando na prática do nosso dia a dia, as situações que a gente passe, né? Ou emocional, ou física, ou um choque, ou um acidente mesmo, né? Que leve a algum trauma, a gente pode entender melhor o que passa com a gente e o que passa com a pessoa que passou por esse trauma. Então, esse tema não termina aqui,
né? É um tema que está sendo trazido e que pode ser expandido muito mais. Mas eu sugiro que busquem o efeito do colateral, os efeitos que o cortisol traz, né, para o nosso organismo, o efeito benéfico de ação e depois o efeito quando está em excesso de produção constante no nosso dia a dia. E também sugiro, busquem informação sobre primeiros socorros, o que são os primeiros socorros e como a gente pode agir em primeiros socorros, né? E depois como a gente pode desfazer esse sistema de alerta no nosso organismo, o sistema do estresse, o estresse imediato, mas aquele estresse que permanece na nossa corrente sanguínea, causando alterações. E o profissional de saúde também, que vive, né, em situação de estresse, que também tenha esse cuidado consigo, né? Cuidar do outro é fundamental, né, para a preservação da vida humana e cuidar de si para a preservação da sua integridade física, mental, emocional e espiritual. Então, agradeço muito por essa oportunidade e desejo a todos paz, amor, saúde, prosperidade, humanidade e união sempre.